Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós iremos meditar na pergunta de número 27 do breve Catecismo de Westminster, que fala sobre a humilhação de Cristo. Em que consistiu a humilhação de Cristo? A resposta a essa pergunta nos mostra algo glorioso para os cristãos. A humilhação de Cristo consistiu em ele ter nascido, e isso em condição baixa, ter se colocado sob a lei, ter sofrido as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, em ter sido sepultado e permanecido debaixo do poder da morte durante certo tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6 ao versículo 8, nos diz assim: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em quais coisas Cristo se humilhou? Meus irmãos, Cristo se humilhou em seu nascimento, Cristo se humilhou em sua vida e Cristo também se humilhou em sua morte. Ele se humilhou em seu nascimento por ter nascido de mulher, ter nascido como homem em uma manjedoura, ter se tornado, ele que era o Filho de Deus, ter se tornado servo. Nisso ele se humilhou em sua vida, ou em seu nascimento. Em sua vida ele se humilhou por ter se sujeitado a todas as exigências da lei, por ter também entrado em conflito, ter sido tentado pelo diabo, por ter também suportado a maledicência dos homens que eram maus e pecadores, por ter também sofrido dores e suportado em sua carne as enfermidades que homens suportam. E ele também se humilhou em sua morte, por ter se submetido à mais horrenda, à pior das mortes que alguém poderia suportar. O nosso Senhor foi morto em uma cruz. Ele sofreu a morte maldita de cruz e suportou toda aquela agonia que a Escritura descreve. Tudo isso, irmãos, deve fazer muita diferença e deve ter muito significado para nós cristãos, porque por causa dessa morte de cruz, por causa desse sacrifício, o Senhor Jesus Cristo, pelos seus méritos, assegurou a vida eterna, a redenção aos cristãos. E nós nunca podemos esquecer que tudo isso aconteceu com Jesus Cristo sendo 100% homem e 100% Deus. E assim ele continua até hoje, porque ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será eternamente. Por isso, em que consistiu a humilhação de Cristo? A humilhação de Cristo consistiu em ele ter nascido, e isso em condição baixa, ter se colocado sob a lei, ter sofrido as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte de cruz, em ter sido sepultado e permanecido debaixo do poder da morte durante certo tempo, a saber, 3 dias e 3 noites. Mas o Senhor Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos e nele nós podemos ter vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde.